Que a paz e a bênção divina acompanhem e iluminem o dia de todos que nos ouvem. Bom, hoje a gente vai começar com um cenário meio curioso. Manda bala. Imagina que, sei lá, um réu acabou de ser condenado por um crime super grave num tribunal. Aí, do nada, uma pessoa que tá lá na plateia, totalmente inocente, levanta a mão e fala: meritíssimo, eu vou cumprir a pena no lugar dele, pode soltar o rapaz. Nossa, o juiz ia rir da cara dessa pessoa, né? Exato. No nosso direito civil de hoje, qualquer juiz acharia isso um absurdo total. Nenhuma corte humana ia aceitar essa transferência de culpa. Nenhuma. É impensável no direito moderno. Tipo, você paga pelo que você faz. Pois é. Mas olha só, dentro de um ramo muito específico do pensamento histórico e teológico, essa mesma dinâmica de um substituto assumindo a pena não é vista como um erro jurídico. Na verdade, é o motor principal que sustenta toda a ideia do perdão divino. E aí é que a gente entra no nosso tema de hoje, né? Com certeza. Hoje, nosso mergulho profundo tem como foco uma obra colossal, tipo um peso pesado mesmo. É o livro Teologia Sistemática, do renomado autor Lois Berkhof. Um clássico absoluto e bem denso, diga-se de passagem. Muito denso. E a nossa missão aqui nessa análise é explorar uma das seções mais cruciais de todo esse trabalho, que é o capítulo chamado A Natureza da Expiação. Mais especificamente, a doutrina da substituição penal. E quem já pegou esse livro sabe que é o tipo de leitura que exige uma atenção redobrada, sabe? Berkhof ele não joga umas ideias devocionais soltas nas páginas e espera que você se emocione. Uhum. Ele constrói um edifício estritamente lógico e estruturado. A tese que ele detalha aborda como, dentro da tradição cristã clássica, uma dívida moral e espiritual exigia um pagamento exato. E a precisão jurídica que ele usa para descrever a mecânica disso é, de fato, muito detalhada. É quase como ler um manual de direito antigo, né? Mas, antes de avançarmos, é imperativo alinhar as expectativas com quem está ouvindo. Sim, super importante. O nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, tomar partido nesses debates teológicos milenares ou ficar dizendo quem está certo ou errado. A ideia é destrinchar a mecânica dos argumentos expostos na fonte. A gente quer mapear como o autor estrutura essa lógica de tribunal. Exatamente. E dá espaço para os contrapontos que o próprio texto traz, né? Como as famosas objeções de Abelardo, as visões dos teólogos arminianos. Isso. A intenção é que fique absolutamente claro como cada engrenagem dessa teoria gigantesca funciona. Esse é o caminho ideal. Porque, para entender a estrutura que Berkhof defende sobre a expiação, a primeira engrenagem a ser analisada é o que ele chama de direção do ato. Tipo, para quem esse pagamento é direcionado, sabe? Qual é o alvo primário? Certo. Vamos desempacotar isso, porque o texto começa insistindo de uma forma, assim, muito categórica, que a expiação é objetiva. Isso. E no dia a dia, a gente chama de objetiva aquela pessoa que vai direto ao ponto, né? Ela é muito objetiva. Mas, lendo a argumentação, parece que ele está usando esse termo de um jeito bem diferente. É para estabelecer quem recebe a ação. Então, se a minha leitura está correta, ele argumenta que o alvo dessa ação legal é o próprio Deus e não a humanidade. Exatamente. O que é fascinante aqui é a rigidez dessa distinção no texto, sabe? Quando ele classifica a expiação como objetiva, ele aponta que o ato visa influenciar e satisfazer primeiramente a Deus. Satisfazendo uma demanda da justiça dele, né? Perfeito. A gente pode pensar de novo numa dívida financeira. Se uma empresa causa um dano catastrófico à outra, a satisfação dessa dívida precisa ser entregue à parte ofendida, certo? Claro, o credor tem que receber. Exato. Mudar o coração do devedor ou fazer com que ele se sinta arrependido, que é o que Berkhof chama de aspecto subjetivo, é tratado na obra como um efeito secundário. Uau, então a reconciliação humana não é a causa do perdão. Não nessa visão.
Ela é a consequência de uma transação legal que precisou acontecer primeiro lá no, entre aspas, tribunal divino. Olha, isso inverte bastante o foco, porque boa parte do pensamento contemporâneo sobre religião foca quase que exclusivamente no aspecto humano, né? Na mudança de comportamento, em melhorar a bússola moral do indivíduo. Uhum. É bem terapêutico hoje em dia. Pois é, mas a obra argumenta que a lente primária aponta para cima, exige uma resolução de um problema legal antes de qualquer problema moral. E ele busca evidências nas escrituras antigas para apoiar isso, fazendo uma distinção muito interessante entre a figura do profeta e a figura do sacerdote. Sim, sim, ele usa a Epístola aos Hebreus para traçar essa linha. Pensa assim, um profeta atua como um mensageiro que vem de Deus para os homens, certo? Tá, ele traz uma instrução, um aviso. Exato. Já o sacerdote, argumenta Berkhoff, faz o fluxo inverso. O sacerdote representa os homens diante de Deus. Ah, o movimento é de baixo para cima. Isso. Toda obra sacrificial que o sacerdote faz não tem como objetivo dar uma lição de moral para o povo que está assistindo. O objetivo é apresentar algo a Deus para apaziguar uma queixa justa. Entendi. A fonte até menciona o livro de Jó, né? Onde Deus exige sacrifícios para não tratar os amigos de Jó conforme a loucura deles. O destinatário da ação ali é inegavelmente divino. Sabe, essa lógica me lembra muitos processos de diplomacia internacional. Como assim? Tipo quando duas nações entram em conflito, a guerra não acaba só porque os cidadãos decidem ser amigos. Não basta a intenção. Ah, verdade. Tem que ter papel assinado. Exato. É necessário assinar um tratado. Uma exigência legal precisa ser removida da mesa formalmente. E o livro mergulha lá na raiz das palavras antigas para provar que a linguagem usada era de tribunal mesmo. Uhum. A etimologia é bem forte aí. Sim! Ele cita o termo hebraico kiper, que a gente traduz como expiação. Pelo que eu entendi da fonte, a ideia original da palavra é cobrir, né? Como se o sangue fosse tipo um escudo legal que cobre a ofensa diante dos olhos do credor. Perfeito. E ele complementa isso com o termo grego katalasso, que é traduzido como reconciliar. Mas o lance é que o contexto original dessa palavra, no grego antigo, não é sobre duas pessoas fazendo as pazes e se abraçando, sabe? Não é emocional, então? Nem um pouco. Ela denota uma mudança de status, frequentemente associada à troca de moedas de valor equivalente. Juridicamente significa que as exigências da lei foram plenamente satisfeitas e o resultado é que a inimizade legal é suspensa. Nossa, então a argumentação toda é construída sobre a ideia de que o problema fundamental da humanidade não era tipo uma falha de caráter que precisava de inspiração? Exato. Era um status de condenação legal que precisava de quitação. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente acompanhar essa lógica até o fim e aceitar a premissa de que tem uma dívida estritamente legal e objetiva, a gente volta para aquele nosso dilema da abertura. O do tribunal. Isso. Como é que uma pessoa pode pagar a conta penal de outra? O nosso direito moderno abomina essa ideia. A lei exige que o responsável pague pelo que fez. Uhum. Como o Berkhoff consegue justificar a legalidade de um inocente receber a punição de culpados sem que isso vire, sei lá, uma farsa arbitrária? Essa é, sem dúvida, a grande encruzilhada do livro. E ele usa o trabalho de um teólogo chamado William Shedd para oferecer uma saída bem técnica para isso. A obra faz uma separação crítica entre o que eles chamam de expiação pessoal e expiação vicária. Certo. Explica melhor essa diferença. Na expiação pessoal, o próprio ofensor sofre a pena. Mas, segundo a teologia do livro, o ser humano ofendeu um ser infinito, o que, na matemática deles, gera uma dívida infinita. E uma dívida infinita não dá para ser paga por um ser finito. Exatamente. A expiação pessoal levaria à ruína eterna do ofensor. Não sobraria ninguém para ser salvo. Então, a alternativa legal que a obra defende é a expiação vicária, que é quando a própria parte ofendida, nesse caso Deus, demonstrando clemência, providencia e aceita um substituto qualificado. Tá, mas espera aí. Mesmo sendo uma iniciativa da parte ofendida, ele não diz que Deus simplesmente ignorou as próprias leis e fez uma gambiarra jurídica, né? Não, de jeito nenhum. Porque, para manter o rigor que ele vem construindo, ele estabelece condições super estritas.
Tem pré-requisitos muito específicos para que essa transferência seja válida. Sim, ele não deixa a coisa solta. Ele argumenta que para um juiz aceitar um substituto de forma justa, 4 condições inegociáveis têm que ser preenchidas. 4 condições, quais são? Primeiro, a parte culpada tem que ser absolutamente incapaz de suportar a penalidade sozinha. Segundo, essa transferência não pode invadir os direitos de terceiros inocentes. Como assim, terceiros inocentes? Pensa num pai de família. Se ele vai preso no lugar do filho criminoso, os outros filhos desse pai não sofrem injustamente, entende? Vão ficar sem sustento. O substituto não pode ter dependentes que sejam lesados pelo sacrifício dele. Ah, faz todo sentido. O que nos leva à terceira e à quarta condição, que, olha, parecem ser as mais difíceis de encontrar no mundo real. Com certeza. A terceira exige que o substituto não seja devedor da lei por si mesmo. Ele precisa ter a ficha totalmente limpa. Alguém que também está devendo para a justiça não pode oferecer a vida para pagar a dívida do colega da cela ao lado. Lógico, um endividado não paga a dívida do outro. E a quarta? A quarta é que o culpado original deve manter a consciência da própria culpa. Ele tem que reconhecer que a pena está sendo cumprida por outro. Berhoff argumenta que, entre seres humanos normais, preencher tudo isso ao mesmo tempo é virtualmente impossível. Mas, na arquitetura do texto, a pessoa de Cristo atende perfeitamente a todos esses requisitos. Exato. Ele é o único candidato que preenche o currículo da vaga, digamos assim. E para ancorar essa teoria no direito antigo, a fonte cita um estudioso, o J.M. Armour, que usa uma analogia muito prática com o serviço militar. Ah, essa parte é muito boa. Sim, ele diz que em tempos de guerra severa, as leis de muitas nações permitiam que um cidadão convocado apresentasse um substituto para lutar no lugar dele. Desde que esse substituto já não tivesse obrigação de servir, né? Isso, a lei aceitava a substituição numa boa. E o livro ainda vai buscar na arqueologia linguística as provas de que a sociedade lá do Novo Testamento respirava esse tipo de conceito. Pois é. A obra menciona as pesquisas do Adolf Deismann. Ele escavou papiros e inscrições gregas do dia a dia da antiguidade. Coisa de comércio mesmo. E ele analisou preposições gregas, tipo hiper e ante. E qual foi a descoberta? É que hoje a gente lê a Bíblia e assume que essas palavras significam só em benefício de, tipo, eu trabalho duro em benefício da minha família. Mas os documentos comerciais antigos provam que essas preposições eram usadas em contratos significando no lugar exato de, ou como representante legal de. Então a ideia de substituição estrita estava totalmente codificada no vocabulário comum do povo. Totalmente. Não era uma metáfora poética, era linguagem de contrato. Certo. Então, recapitulando a lógica até aqui para ninguém se perder. A dívida objetiva, o pagamento substitutivo, é legalmente admissível com aquelas 4 condições e a linguagem antiga apoia a ideia. Perfeito. Mas a grande pergunta é: o que exatamente serviu como moeda de troca nesse acerto de contas? Porque o autor divide a obra de Cristo em 2 categorias, que ele chama de obediência ativa e obediência passiva. Isso, as 2 metades da moeda. É um conceito sutil, né? Se a gente tentar visualizar isso de forma prática, qual seria a diferença entre o passivo e o ativo nesse tribunal? Se conectarmos isso ao conceito de uma conta bancária, a diferença fica bem clara. A obediência passiva refere-se a Cristo suportando a penalidade imposta pela quebra da lei. São os sofrimentos, a angústia, a cruz. Tá, e o que isso faz com a dívida? O objetivo dessa ação passiva é puramente punitivo. Ela quita a dívida pendente. O saldo devedor gigantesco é trazido a zero. Porém, pensa bem, um saldo zerado significa apenas que você não deve mais nada ao banco. Mas você também não tem nenhum dinheiro na conta. Exatamente. Recoloca o ser humano no estado neutro, tipo Adão antes de qualquer transgressão. Mas não garante por si só o direito a uma recompensa positiva, a vida eterna. E é aí, presumo eu, que a obediência ativa entra em cena para resolver a segunda parte da equação. Perfeitamente. A obediência ativa é o fato de Cristo ter vivido uma vida inteira de cumprimento perfeito de todas as exigências morais da lei. Ele não estava só evitando pecar, sabe? Ele estava ativamente acumulando méritos. Depositando fundos na conta. Isso.
E na estrutura de Berkov, ele atua como um representante, ou, usando o jargão deles, um cabeça federal. Vamos fazer uma pausa rápida nesse termo, cabeça federal. Porque para quem não é da área teológica, isso soa como algo político, né? Governo federal, república. É verdade, confunde mesmo. Pelo que o texto indica, federal aqui tem o sentido de uma representação pactual, como, sei lá, um líder de sindicato negociando um contrato. O contrato que o líder assina passa a valer automaticamente para todos os trabalhadores da fábrica, mesmo que eles não estivessem na sala de reunião, certo? É uma excelente comparação. A teologia pactual vê a humanidade sendo representada por esses chefes federais. O primeiro Adão falhou e gerou a dívida. O segundo Cristo agiu ativamente para cumprir o contrato perfeitamente. Nossa, muito interessante. Então, resumindo, a obediência passiva tira o indivíduo do banco dos réus. E a obediência ativa concede a ele o direito legal à herança. As duas são inseparáveis. Mas a fonte, para manter o rigor acadêmico, não ignora a galera que discordou visceralmente dessa matemática toda. E a gente prometeu aqui dar espaço para as objeções. Sim, e elas são pesadas. Berkov cita estudiosos respeitadíssimos do século XVII, o Piscator e vários pensadores arminianos que levantaram uma bandeira vermelha gigante aí. E o argumento deles soa muito lógico de primeira. Muito. É uma objeção muito inteligente. Eles dizem o seguinte: se Cristo assumiu a natureza humana e toda criatura humana deve obediência absoluta a Deus, então Cristo estava só cumprindo o próprio dever dele sendo obediente. Como ele pode transferir para outros um mérito que ele mesmo já devia? É a velha história do funcionário. Exato. Se um funcionário deve 8 horas de trabalho por dia, ele não pode dar o expediente dele para cobrir a falta do colega do lado. Ele já devia aquelas horas para o chefe. Como a obra tenta desarmar essa bomba lógica? O argumento arminiano é construído sobre uma premissa muito sólida da obrigação humana de fato. Mas para responder, Berkov eleva a complexidade da discussão para a constituição da pessoa de Cristo. Eita, lá vem teologia profunda. Pois é. A defesa central do livro é que, embora ele possuísse natureza humana, a pessoa de Cristo era divina. Como pessoa divina, o Filho de Deus não estava subordinado à lei com o propósito de conquistar a vida eterna para si mesmo. Porque ele já possuía a vida eterna inerentemente, né? Exato. Então, quando ele se sujeita às exigências da lei humana, ele faz isso de maneira estritamente voluntária. Unicamente para atuar como aquele líder sindical que você mencionou. Ah, entendi. Como não era uma obrigação pessoal da divindade dele conquistar aquele mérito, o que foi conquistado de forma ativa pode legalmente ser transferido para a conta de quem ele representa. Exatamente isso. É um embate de altíssimo nível. Demais. E já que a gente entrou no terreno das objeções, o capítulo reserva a parte final para confrontar críticas ainda mais contundentes do pensamento moderno. Porque existe um desconforto gigante hoje com toda essa ideia de punição e substituição. Com certeza. A mais famosa aí é a objeção de Abelardo, né? Essa mesma. A ideia central da Abelardo é que a doutrina da expiação objetiva transforma Deus num tirano injusto. Tipo, exigir sofrimento e sangue para aplacar a própria raiva, punindo o inocente para satisfazer umas exigências frias. Isso faria da divindade algo parecido com um governante mesquinho e vingativo. É uma imagem bem dura. Então, o que tudo isso significa? Como Berkov responde à ideia de que isso soa como vingança divina? Se conectarmos isso ao quadro geral que ele vem montando, a resposta é desmontar a definição moderna do que significa a ira divina. O livro argumenta que o erro dos críticos é projetar emoções humanas caóticas no divino, sabe? Projetar os nossos defeitos nele. Isso. A ira de Deus dentro desse sistema não tem nada a ver com acessos de raiva, espírito de vingança pessoal ou aquelas explosões inconstantes que a gente tem. Trata-se do desprazer sagrado e inalterável da justiça contra a quebra da ordem moral. É o princípio da retidão operando. Tá, mas e a parte de ser um julgamento cruel do pai sobre o filho?
Abelardo ataca muito a ideia de que um pai torturaria o próprio filho. Aí a defesa do Berkoff reside na doutrina da Trindade e na voluntariedade de um ato. Ele bate na tecla de que não houve coação. A ação foi fruto de um acordo eterno entre as pessoas da Trindade. O filho assumiu o lugar de forma totalmente espontânea. Não teve o obrigando o outro. Não. E o mais legal é que o texto vira a lógica de Abelardo, contra ele mesmo. Como assim? Os críticos sugerem que Deus não exigia punição legal nenhuma, que Cristo sofreu apenas para demonstrar um grande exemplo moral de amor para inspirar a humanidade, certo? Certo, uma visão mais poética do sacrifício. Mas o Berkov aponta que se não houvesse uma penalidade absoluta que precisasse ser paga, enviar o filho para sofrer horrivelmente apenas para servir de inspiração, isso sim seria o ápice da crueldade sem sentido. Nossa, faz muito sentido. Sofrer por sofrer só para dar o exemplo. Exato. O que legitima a gravidade do sacrifício é justamente a necessidade legal dele. Tem um outro ponto levantado nas objeções que eu achei curioso. Eles dizem que focar de maneira tão intensa na quitação jurídica de uma dívida iria destruir a bússola moral das pessoas. É tipo a preocupação de que, se uma pessoa acredita que as falhas dela já foram pagas por um substituto, ela teria um passe livre para agir de forma irresponsável, pensando, a conta tá paga, vou fazer o que eu bem entender. É o famoso está liberado, né? Mas a tréplica do autor é que, histórica e psicologicamente, a doutrina produz o efeito inverso. Inverso. Sim, segundo o Berkov, nada expõe com tanta clareza o peso e a malignidade do erro moral quanto você entender o preço infinito que foi exigido para perdoá-lo. Entender a severidade do tribunal divino não gera um relaxamento ético. Pelo contrário. Porque ao constatar o sacrifício imenso do substituto, a pessoa sente gratidão. Exatamente. Surge o maior incentivo possível para uma vida de integridade e pureza moral. É a gratidão, não a impunidade. Genial. E olha, tem mais uma objeção significativa que o livro aborda. Os críticos tentam deslegitimar a doutrina usando a própria narrativa bíblica. Eles dizem que essa teoria intrincada de tribunal e substituição seria uma elaboração teológica posterior, criada pelo apóstolo Paulo, e que isso não estaria evidente lá nos evangelhos, nas falas originais de Cristo. Ah, sim. E aí o Berkov traz o estudioso Thomas Crawford para responder isso. E a analogia que ele usa é brilhante. Conta pra gente. O Crawford argumenta que a missão terrena de Cristo não era primeiramente explicar a teologia da expiação, mas sim realizar o fato histórico dela. Pensa na construção de uma ponte gigante. Tá, uma ponte monumental. A função do engenheiro principal lá no canteiro de obras não é dar palestras sobre a física estrutural da ponte. É construir a ponte e garantir que ela não caia. Entendi. Uma vez que a obra está concluída, aí sim os professores, nesse caso, apóstolos como Paulo, podem analisar e pregar detalhadamente as leis jurídicas e teológicas que sustentam aquela travessia. E o texto ainda lembra que, mesmo assim, os evangelhos têm várias falas onde Cristo diz que daria vida em resgate por muitos. Incrível essa analogia. Bom, observando toda a extensão deste nosso mergulho nos detalhes da teologia sistemática de Berkov, a gente passou por distinções de obediência ativa e passiva, embates legais, arqueologia de palavras gregas e tudo isso. Surge a necessidade de conectar isso com o hoje. É o momento de dar um passo para trás e olhar o todo. Por que dissecar a mecânica dessa expiação vicária tem relevância para quem observa a dinâmica da sociedade moderna, mesmo para quem está fora da teologia? Sabe, essa estrutura legal oferece um espelho muito revelador para as nossas relações sociais. A nossa cultura hoje está intensamente focada na lógica da expiação estritamente pessoal. A regra parece ditar que quem comete um erro deve ser banido, ter a reputação destruída e carregar esse peso para sempre. Sem nenhum caminho de volta, né? Exato. O conceito do cancelamento é basicamente a expiação pessoal levada ao limite no tribunal da internet. Você errou, você paga para sempre. Em contrapartida, esse modelo vicário que a gente estudou apresenta uma arquitetura onde a demanda por justiça é plenamente reconhecida, mas a misericórdia opera de forma triunfante através de um substituto. É uma base filosófica que obriga a gente a repensar o perdão, as dívidas impagáveis e a restauração do indivíduo. Isso
levanta uma reflexão final muito pertinente, especialmente quando olhamos para aquela divisão entre a obediência ativa e passiva. A sociedade atual lida com uma epidemia de exaustão, sabe? Burnout em todo lugar. Demais. Tem um sentimento coletivo de que a gente precisa acordar todo dia para comprovar o nosso próprio valor. Seja no trabalho, nas redes sociais ou naquele tribunal implacável das expectativas morais. E se a gente aplicar a premissa de Berkhoff, a ideia de que não apenas o saldo negativo foi anulado, mas que o mérito perfeito, o desempenho nota 100, já foi ativamente conquistado por um representante legal, como isso moldaria a psicologia humana? Muda o jogo inteiro. Pode ser que boa parte da fadiga crônica e dessa ansiedade paralisante venha de uma insistência incessante em tentar pagar uma dívida moral e adquirir um mérito que, segundo esses textos, já foi resolvido. Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. De fato, entender esse mecanismo muda drasticamente a perspectiva sobre o que significa justificação e descanso. Com certeza. Por hoje, a gente encerra a nossa jornada por essas engrenagens teológicas. Contudo, ainda há um vasto terreno a ser explorado dentro desta obra. Então, fiquem atentos, pois teremos um novo episódio desse mesmo livro, onde continuaremos a investigar os profundos conceitos mapeados por Luiz Berhoff. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Agradecemos imensamente a companhia de todos ao longo desta análise estruturada e detalhada. Deus abençoe todos os ouvintes.